Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert e você está assistindo o quadro Histórias que Impactam do podcast 1818. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que na verdade foi um pedido de uma pessoa que está sempre aqui assistindo nossos episódios e que também é um amigo meu, que é o Fabrício Zulato. E ele falou muito porque ele sabe que eu tenho uma coleção específica e ele falou assim, cara, por que você não fala sobre a sua coleção, sobre como você vai atrás desses objetos e tal? Só que eu falei assim, tá, é um tema de vídeo legal, mas eu acho que eu posso trazer um pouco mais sobre isso e desenvolver um pouco mais. Então sim, vocês vão ver até o final do vídeo a minha coleção, essa coleção que o Fabrício falou que é tão legal assim. Eu não acho tão original, mas vocês vão achar aí, quero ver as opiniões de vocês depois. Mas primeiro eu quero falar um pouco sobre o ato de colecionar, porque muitas pessoas, eu acho que é um assunto que divide muito as pessoas, que elas vão falar que é uma acumulação de coisas, que não faz sentido você colecionar, é perder espaço, é perder tempo, perder dinheiro. E outras pessoas vão falar assim, não, eu gosto de colecionar, pra mim é algo importante, existem vários tipos de coleções diferentes aí no mundo. Na real, tudo pode ser colecionável. Então eu vou trazer um pouco mais sobre esse assunto aqui pra vocês. E pra isso eu vou me basear muito no historiador, ele é historiador alemão, e o nome dele é Philipp Blum. E ele escreveu um livro, Ter e Manter, uma história íntima de colecionadores e coleção. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o que ele traz nesse livro. Primeira parte, ele contextualiza muito o fato de que coleções sempre existiram. Não existem provas assim, mas ele fala que ele acredita que nas cavernas já tinham pequenas coleções de ossos, coleções de pedras, que já eram parte do ser humano colecionar. E aí ele vai trazer, depois na Roma existem relatos de coleções. O próprio príncipe lá do Egito, o Tutankhamon, ele tinha coleção de cerâmicas. Então, é um ato muito humano você colecionar. E aí ele fala muito por que nós colecionamos. Porque ele diz que, assim, quando você pega um objeto e você traz essa ideia de colocar um sentimento em relação àquele objeto, você traz uma sensação de segurança em relação àquilo. Então, por exemplo, ele fala que muitos dos objetos mais colecionados têm a ver com infância. Então, são brinquedos, são personagens, são quadrinhos, são coisas relacionadas a memórias de infância ou memórias que você se sentia seguro. Então, ele traz essa ideia de que aqueles objetos, eles vão ser muito mais do que um simples objeto. Eles trazem segurança, eles vão trazer confiança para aquela pessoa. E ela vai trazer, inclusive, uma forma muito interessante de como essa pessoa vai se colocar no mundo. Porque ela vai ter aqueles objetos como sendo quase que um ponto de força para ela. É a forma como ela se enxerga. Aqueles objetos dizem muito mais sobre a pessoa do que sobre os objetos em si. E assim, existem colecionadores de tudo que você possa imaginar. Nesse livro ele fala de vários casos, assim, tem até um cara que ele coleciona saquinhos de vômito de avião. Tipo, cara, que relevância isso tem? Mas pro cara faz algum sentido. Eu acho que, sei lá, se ele pensa, nossa, já viajei tantas vezes e tô aqui vivo ainda, não caiu o avião, não sei o que passa na cabeça dessa pessoa. Mas pra ela faz sentido. Então, essa ideia do colecionar é muito mais do que simplesmente juntar vários objetos. Outra coisa muito interessante que ele trata nesse livro, que, cara, eu nunca tinha parado de pensar nisso, é que ele fala que todo objeto de colecionador é um objeto morto. E eu comecei a pensar, como assim um objeto morto? Mas ele fala que a partir do momento que ele vai pegar esse objeto e ele vai ser usado como uma forma de exposição, uma coleção que tá, tipo, sei lá, pegar selos, por exemplo. Você tem uma coleção de selos, você vai colocar numa pasta todos aqueles selos. Aquele objeto, ele morreu, porque ele perdeu a utilidade que seria original dele de você usar um selo numa carta e enviar essa carta. Então, no sentido de utilização, aquele objeto morreu. Só que ele renasce como um objeto de sentimento. Porque a partir do momento que você dá essa imagem daquele selo como sendo parte da sua coleção, aquele selo ganha muito significado. E você começa a ver aquele objeto com uma forma muito mais... com um olho muito mais individualista, entendeu? Mais individual, um brilho muito mais... que vai tirar aquele selo que seria igual a milhões de outros selos. Ele não vai ser mais isso, entendeu? Ele vai se tornar algo muito único, algo especial, algo diferente. A partir do fato de colecionar.
Então, eu acho muito interessante isso, porque aqui eu já vou falar pra vocês já o que eu coleciono. Eu coleciono pins, tipo aqueles brochezinhos assim, de cada lugar que eu viajo. E assim, foi um processo muito longo, porque assim, eu gosto muito da ideia de colecionar. Desde pequena, eu sempre colecionei muitas coisas. Tipo, quando eu era muito pequenininha, eu colecionava ponta de lápis. Tipo, não fazia sentido, mas eu gostava da ideia de colecionar, sabe? E aí, eu fiquei muito tempo pensando, o que eu quero colecionar? Ou o que eu quero trazer das minhas viagens, o que eu quero trazer dos lugares que eu for, que vão trazer pra mim essas lembranças daqueles momentos que eu vivi. E eu fiquei muito tempo, mas assim, foi mais de um ano que eu fiquei pensando e testando o que eu poderia pensar de o que eu posso comprar em cada lugar e que eu vou achar em cada lugar e que eu posso trazer e que vai me trazer essas memórias. E aí, depois de muito tempo, eu decidi que eu vou colecionar pins. Então, eu tenho pins dos lugares que eu fui. Claro, como eu decidi essa coleção foi na metade do ano, assim, então eu não consegui comprar em todos os lugares que eu fui. E foi um erro, porque eu achei que eu ia achar pins muito fácil. Qualquer lugar que eu fosse, eu ia achar um pin. Não é tão fácil assim, né? Mas, enfim, eu me arrependi um pouco, não me arrependi. Mas não é tão fácil quanto eu imaginava. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo a coleção dos pins que eu tenho e falar um pouquinho dos lugares que eu fui. Inclusive, muitos desses lugares que vocês vão ver os pins, tem vídeo aqui no canal, no Lugares que Impactam. Então eu vou mostrar pra vocês os pins e contar mais ou menos ou como eu consegui eles, porque alguns, de fato, eu só comprei pela internet, porque eu não consegui achar. Tipo, eu tenho um lá da Ópera de Arame, do Jardim Botânico. E eu comprei pela internet, porque eu não achei lá, de fato, no Jardim Botânico eu não achei. Mas, tipo, eu tenho do MASP, legal, essas coisas assim, eu comprei tudo pela internet, mas alguns, de fato, eu consegui comprar durante a viagem. Inclusive, 3 dos pins que eu tenho lá, eu ganhei do Fabrício, que foi a pessoa que pediu pra eu fazer esse vídeo. Ele viajou pra um lugar que eu já tinha ido, e aí ele sabe que eu coleciono, ele foi lá e comprou pra mim, então vocês vão ver aqui, eu mostro, indico qual for. Mas eu queria saber muito a opinião de vocês, se vocês acham que colecionar é uma perda de dinheiro e espaço, ou se vocês têm uma coleção. Porque muitas pessoas, a gente vem desse movimento de uma tentativa de uma vida mais minimalista. Eu acredito que existem pontos muito positivos no minimalismo, mas eu, particularmente, eu não consigo entrar muito nesse modo de vida, porque eu gosto dessa ideia de que você pode trazer memórias a partir de objetos. Os objetos conseguem evocar memórias de uma forma muito grandiosa. É só você ver, por exemplo, lá em Aparecida, a Sala das Promessas. Cada objeto ali é uma memória, é uma história, cada objeto ali é uma pessoa por trás, entendeu? E o objeto carrega, sim, esse tipo de memória, sem dúvida nenhuma. Não é à toa que a gente também tem o Museu das Coisas Comuns, Museu das Coisas Banais, eu acho que é o nome, que foi feito por uma universidade, que ele pega objetos banais, mas que eles têm uma história gigantesca por trás. Então, pode ser que você vai no museu e você vai ver uma borracha. O que tem a ver aquela borracha? Mas, sei lá, foi a borracha que Shakespeare usou para apagar. Claro, não é isso, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tipo, a história que tem por trás daquele objeto. E que eu acho, assim, incrível esse conceito. Então, eu queria saber se vocês colecionam alguma coisa. Por favor, deixem nos comentários. Eu quero saber pra gente poder conversar. E o que vocês trazem das viagens de vocês? Porque eu sei que tem várias pessoas que também têm esse hábito de trazer uma coisa específica de cada viagem. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela traz folhas, tipo, folhas de árvore, assim, eu acho muito legal. E ela coloca em quadros e tá na casa dela. Eu acho que fica super bonito e é bem diferente também, né? E fica uma decoração super legal. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês colecionam. E agora, vamos pra parte do vídeo que eu mostro os meus pins e conto um pouco de cada um e cada viagem que eles representam pra mim.
Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do Histórias que Impactam. Não se esqueçam que nós temos vários outros quadros aqui, o Diálogos que Impactam, o Reflexões que Impactam e o Lugares que Impactam. Eu vejo vocês aqui no canal todos os dias. Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e até a próxima. Essa parte eu corto.